Olá, pessoal. Aqui, professor Ronaldo, fazendo um resumo para vocês sobre contabilidade pública, beleza? Então, vamos nessa. Vamos ver os principais conceitos e depois mais alguns aspectos voltados à contabilidade do setor público, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, o que é a contabilidade pública? A contabilidade pública é a parte das ciências contábeis que aplica princípios e normas específicas no processo gerador de informações a respeito do patrimônio público. E essas informações também servem para tomar decisões e para controle social. Tá bom, pessoal? Então, isso é contabilidade pública. E qual é o objeto da contabilidade pública? O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público. Tá bom, pessoal? Não há outro objeto que não seja o patrimônio público, beleza? Continuando, o objetivo da contabilidade pública. O objetivo da contabilidade pública é fornecer informações aos usuários da contabilidade pública, as pessoas que precisam dela para tomar decisões. E quais são esses aspectos que envolvem essas informações? Os aspectos econômicos, os aspectos financeiros, os aspectos físicos e também as mutações que o patrimônio vai sofrendo com o passar do tempo, tá bom? E isso, então, como eu já disse antes, serve para melhorar o processo decisório dentro das entidades do setor público, beleza? E qual é a função social da contabilidade pública? Pessoal, isso aí é uma questão muito importante. Por quê? Porque a contabilidade pública ela precisa refletir a realidade de um ente público. Ela deve ser um reflexo verdadeiro e fiel daquilo que acontece na administração pública. Ela, então, deve refletir o ciclo da administração pública de uma forma integral e coerente. Tá bom, pessoal? Então, ela deve refletir o ciclo da administração pública e deve apresentar informações importantes e pertinentes para a tomada de decisões, para a prestação de contas e também para o controle social nas entidades do setor público. Que controle social é esse? É a população daquela região em que esse ente público está inserido. Essa população ela tem que ter acesso às informações contábeis para fazer também um controle sobre aquilo que acontece nas entidades do setor público. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Tudo muito simples, muito fácil de entender, não é mesmo? Então vamos em frente. Os princípios que regem a administração pública, pessoal, são 5. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esses princípios são a base da administração pública, esses princípios são o que há de mais importante na administração pública. Beleza? Nunca esqueçam isso. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, elas formam um anagrama chamado LIMP, para ficar mais fácil a memorização. Aí você pode lá anotar no teu caderno LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e você nunca mais vai esquecer isso aí. Tá bom, pessoal? Continuando então. O regime contábil. Qual é o regime contábil que a contabilidade pública utiliza? Olha, pessoal, a contabilidade aplicada ao setor público é um ramo da contabilidade e ela segue os princípios de contabilidade. E, por isso, ela usa integralmente o regime de competência. Ela usa integralmente o regime de competência, tá? Então, não fiquem nunca em dúvida em relação a isso. A contabilidade pública ela segue os princípios de contabilidade e, por isso, ela aplica sempre o princípio da competência. Beleza?
Continuando aqui. As principais normas e legislações aplicadas à contabilidade do setor público. Quais são as principais? A primeira e mais antiga norma de administração pública é a Lei 4.320 de 1964, uma lei federal criada no ano de 64. E depois nós temos a Lei Complementar 101 de 2000, do ano de 2000, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E tem os Códigos de Administração Financeira, que a gente chama de CAF, e tem as NBCASPs. As NBCASPs são normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. E tem um manual de contabilidade aplicada ao setor público, que a gente chama de MCASP. Então, o MCASP também é um manual de contabilidade aplicada ao setor público. Tudo que vocês vão estudar em contabilidade pública já vem previsto nessas normas, na Lei 4.320, na Lei Complementar 101, nos Códigos de Administração Financeira, nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e também no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Então, essas 5 são as principais normas e legislações aplicadas à contabilidade do setor público. Beleza? Continuando, então. Princípios contábeis. Na sala de aula nós conversamos sobre princípios contábeis, estão lembrados? Pois é, e daí nós conversamos que nós poderíamos fazer um anagrama também, ECO-RCP. O que daria esse ECO-RCP? ECO-RCP seria entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. O que é o princípio da entidade, pessoal? O princípio da entidade, ela leva em conta a questão patrimonial da empresa. Ela diz que o patrimônio da empresa, ele precisa ser cuidado, né? Ele precisa ser protegido pela administração pública. Tá bom? A continuidade. Aliás, o patrimônio não só precisa ser cuidado, mas não se deve misturar o patrimônio da entidade pública com o patrimônio dos particulares. E os agentes políticos, as pessoas que usam esse patrimônio público também são obrigadas a prestar contas sobre o patrimônio. E esse patrimônio tem que ter uma utilidade social, ele tem que ser usado para fins sociais, beleza? Então, a questão da entidade é relacionada ao patrimônio, e o patrimônio não se deve misturar com o patrimônio de particulares. O patrimônio, quem usa tem que usar ele para fins públicos, e quem usa tem o dever de prestar contas. Assim como um agente político, um servidor público tem o direito de usar o patrimônio público, ele também tem o dever de prestar contas sobre como esses bens públicos são utilizados. Isso é o princípio da entidade. Beleza? O princípio da continuidade. O que diz o princípio da continuidade, pessoal? O princípio da continuidade explica que uma entidade do setor público vai continuar existindo enquanto existir uma razão para essa existência. Beleza? E a oportunidade. O princípio da oportunidade está ligado aos registros que devem ser tempestivos e integrais. Então, a oportunidade está ligada à tempestividade e integridade das informações que a contabilidade pública gera. E o quarto princípio, que é o registro pelo valor original, ele diz que, a princípio, qualquer bem público, ele tem que ser registrado pelo valor original. O valor original, então, tem várias formas de valor original. Pode ser por custo, pode ser por compras e tudo mais, tá? Mas lembrem-se dos princípios e sobre o que cada princípio trata.
Então, o registro pelo valor original é aquela questão de registrar pelo que você gastou para comprar aquele bem ou para produzir aquele bem. Beleza? Isso no princípio. Depois tem depreciação ou exaustão e tem impairment, se for o caso, e tudo mais, tá? O princípio da competência. Os efeitos, o princípio da competência diz que os efeitos das transações devem ser reconhecidas nos períodos a que se referem, independente de terem recebido, da entidade ter recebido ou pago alguma coisa, tá? Mas os efeitos devem ser reconhecidos quando acontecem. Os efeitos das transações devem ser reconhecidos quando ocorrem, independente de recebimento ou pagamento. Beleza, pessoal? E a prudência. A prudência também é um princípio importantíssimo. Vejam bem, quando existe uma dúvida fundamentada entre dois valores igualmente úteis, para um determinado valor, para um determinado valor do ativo, por exemplo, o que você tem que fazer? Se existir essa dúvida fundamentada entre dois valores igualmente válidos, se for um ativo, tem que considerar o menor dos dois. Se for um passivo, considere o maior valor. Beleza, pessoal? Continuando aqui. Conceitos. Os conceitos, os mais importantes que eu vejo hoje para a gente estudar é o conceito de ativo, passivo e patrimônio líquido, beleza? O que é um ativo? O ativo é um conjunto de recursos controlados pela entidade do setor público. Então, eu diria o seguinte, o ativo são recursos controlados pela entidade, oriundas de eventos passados e do qual se espera que no futuro ocorram benefícios ou potencial de serviços para a entidade. Tudo bem? E o que é um passivo? Os passivos são obrigações presentes, obrigações de hoje, então são obrigações presentes da entidade, oriundas de eventos passados e que no futuro se espera que haja uma saída de ativos, geralmente dinheiro, para que esses ativos sejam cobertos. Beleza? E o patrimônio líquido, qual é o conceito de patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos depois de descontados todos os passivos. E aí nós formamos a equação patrimonial de uma entidade do setor público. Beleza? Então, esse era o vídeo, o resumo que eu queria fazer para vocês. Um grande abraço a todos e até breve, tá bom? Tchau, gente.